Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o positivismo de Augusto Comte, né? A gente falou um pouco sobre ele na introdução à sociologia, né? Que foi ele que iniciou, né? Que veio a falar, né? Sobre o nome sociologia. E ele também tem uma filosofia que é chamada o positivismo, que a gente vai ver hoje, ok? Aqui está uma foto dele, né? Como vocês viram no vídeo passado também. E vamos começar um pouco sobre essa questão do positivismo, né? Que para ele, o positivismo é assim, a principal ideia do positivismo era de que o conhecimento científico devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Ou seja, para conseguir algo, confirmar algo, a gente tem que usar um método científico para comprovar se aquilo é verdadeiro ou não, ok? O que a gente está estudando. Então, extrema valorização do método científico das ciências positivas. Então, a gente está estudando algo e o nosso método vai ser o científico. Por quê? Porque, para Augusto Comte, ele é o mais importante, porque ele é o real, ele é o certo e o preciso. A gente vai confirmar algo que seja verdadeiro a partir desse método científico, né? Essa preocupação com o útil, né? Que seja importante. Aqui algumas características, né? Vai investigar as leis gerais, vai elaborar essas leis. E tem a frase dele, né? Que é conhecer. Primeiro a gente conhece. É o método científico, né? Conhece, aí preve, para depois prover. Ou seja, dá a conclusão, né? Os fatos que, depois de conhecer, prever, surgiram, né? Primeiro investiga, depois elabora e depois colhe os frutos desse método todinho. Entendeu? E aí tá a frase: o método científico é o único válido para se chegar ao conhecimento verdadeiro. E para dizer que aquela conclusão da experiência está correta, porque o seu método foi o positivo, o positivista, ok? E vamos lá. Augusto Comte ele criou nessa lei dos três estados, né? Primeiro você passa pelo teológico, depois o metafísico e você chega no que ele acredita, né? Que seja o certo, o positivo. O teológico é o mundo, diz que o mundo foi explicado pelos deuses, né? E a metafísica é forças abstratas e misteriosas, né? De outro plano. E o positivo é o método científico, que estabelece e cria as leis gerais. Então, o primeiro para ele seria o teológico, a infância, a metafísica seria a juventude e o positivo seria a maturidade, a vida adulta, ok? Então, essa foi a lei dos três estados. E a diferença entre o positivismo e as outras filosofias. O positivismo, né, o método positivista, é buscar o que está, né, de fato, na realidade, é útil, utilidade, né, vai transformar quando você descobrir tudo. Vai dar uma certeza, né, uma harmonia lógica, uma mesma conclusão, uma conclusão perfeita, uma precisão, né, sem ambiguidades, a organização, né, o método, o caminho é organizado e relatividade para dar outras pesquisas, uma contínua pesquisa. Então, para Augusto Comte, a religião da humanidade seria a religião positiva, porque aí vai dar todos os conhecimentos que foram serem buscados serão corretos pelo método científico, pelo método positivista, ok? E o positivismo chegou no Brasil também, né? Ele era francês e chegou no Brasil, que vemos nas nossas bandeiras, né? Por aí, a bandeira do Brasil, a frase dele, como eu falei no vídeo sobre a introdução à sociologia, que é ordem e progresso, né? Foi colocada a frase de Augusto Comte na nossa bandeira, ok? E uma pergunta, né? Uma questão. O positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte. Sobre essa corrente de pensamento, marque a alternativa correta. A. O pensamento positivo baseia-se no bom humor e na felicidade que devem comandar as ações do sujeito social moderno que busca entender os conflitos que se instauram no mundo. Pode ser a evolução industrial? Baseia-se no bom humor e na felicidade? Não, né? B. As classes sociais sempre estarão em conflito generalizado entre si, uma vez que o caráter positivo da realidade de uma sempre resultará em resultados negativos para as outras. Não, ele não fala sobre isso, que é sempre conflito e que uma vai ser positiva e a outra negativa, não. Acho que em conflito ambas vai ter resultados negativos. Seu conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Sim, foi o que eu falei mais de uma vez aqui, né? Que o conhecimento, para Augusto Comte, aquele conhecimento verdadeiro é
método pelo aferimento científico, pela questão da experimentação, né? De elaborar, na verdade, de investigar leis e depois elaborar elas, né? Primeiro conhece para prever e depois prover, colher os frutos dessa investigação, né? E dessa elaboração também. Então, a questão correta é letra C. Ok? Então, falamos aqui sobre o positivismo de Augusto Comte, mostramos ele, né? Algumas introduções, né? Que valorizam o método científico para chegar a uma conclusão correta, porque para ele é real, certo e preciso esse método. As características, a lei dos três estados, né? Que o terceiro é o certo para ele, mas a gente passa pelo teológico e metafísico antes. Há umas diferenças, né? Religião da humanidade e chegando aqui no Brasil, né? Que temos na nossa bandeira e uma questão. Então foi isso, pessoal, o vídeo sobre o positivismo de Augusto Comte. A gente falou sobre ele ter introduzido a sociologia, né? Começado esse caminho todo, esse caminho sociológico. Mas também ele é muito conhecido pela sua filosofia sobre o positivismo, né? Para elaborar, investigar, sabe? Dar um método correto, um método preciso, né? Que várias pessoas usam para chegar em uma coisa verdadeira, ok? Coisa real. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre as três pessoas muito importantes que caem muito no Enem, que é o Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx, né? Vamos falar sobre essas três pessoas muito conhecidas e muito importantes da gente se estudar. Então, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.